Na última edição do Fórum Social Mundial, realizado na cidade de Belém do Pará, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, participou do debate Auditoria da Dívida Pública na América Latina e a CPI da Dívida no Brasil. A atividade foi organizada pelo mandato do deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, em conjunto com a Auditoria Cidadã da Dívida. Mais de 600 pessoas prestigiaram o debate, que contou com expositores do Brasil, da Bélgica e do Equador. A atividade também marcou o início da construção de uma grande campanha pela instauração da CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados. Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, explicou a forma criminosa como os países de nosso continente foram endividados e reforçou a necessidade da União Latino-Americana para acabar com essa injustiça histórica. Hoje, o mecanismo da dívida pública tem sido o principal mecanismo de extração de riquezas das nações do Sul, da América Latina, da Ásia, da África. Antigamente, há 500 anos atrás, esse mecanismo era uma extração dos nossos recursos naturais. Hoje, continua essa extração de recursos, né, por meio de um processo, de um modelo especialmente exportador. E por que exportador? Porque nós precisamos da moeda estrangeira para pagar os compromissos da dívida. Ao mesmo tempo, uma extração de recursos financeiros, porque é uma dívida que cresce por um movimento de acumulação dos próprios juros. É uma dívida que se recicla por ela mesma, que passa por processos de renegociação, que é apenas como trocar de roupa, mas é a mesma dívida que segue aumentando, reciclando. Uma parte é paga com o sacrifício do superávit primário, obtido por meio de carga tributária injusta, elevada, que é paga principalmente pelo setor mais pobre da população, e também o superávit é obtido por meio de corte brutal de gastos e investimentos sociais, de tal forma que nós temos uma carga tributária de primeiro mundo e um retorno à sociedade de terceiro, quarto mundo, porque a nossa população não tem acesso à saúde, educação, saneamento, água tratada, não tem acesso aos serviços públicos que deveria, pela Constituição Federal, ter acesso. Então, essa expropriação se dá tanto por meio do modelo exportador, que dá incentivos à exportação para que nós tenhamos os dólares para pagar os compromissos, como também por meio da produção do superávit primário, que é essa sobra, entre aspas, obtida com carga tributária alta e corte de gastos. Dessa maneira, toda a sociedade está pagando muito caro. E está pagando muito caro por uma dívida que a gente nem sabe que dívida é essa. De onde surgiu essa dívida? Quem se beneficiou? Que contratos foram esses? Onde foi aplicado o recurso? Não é? Ninguém sabe responder isso. Só uma auditoria vai poder responder essas questões. E é uma questão de direito, porque está previsto na Constituição Federal a realização da auditoria da dívida. E nós estamos comemorando agora 20 anos de descumprimento desse artigo da Constituição, porque até hoje ela não foi realizada. Nasceu na época da ditadura, utilizando-se das empresas estatais, um processo idêntico ao processo brasileiro, argentino e de vários outros países. Também, lá na década de 70 ainda, o volume do endividamento cresceu brutalmente por meio da emissão de papéis. Lá no Equador, esses papéis se chamavam pagarés. Eram papéis, um processo muito parecido com essa emissão de derivativos que nós estamos vendo agora nessa crise financeira. De tal maneira que a dívida cresceu enormemente praticamente por uma sedução que partiu do setor financeiro privado,
que tinha uma necessidade de canalizar os recursos que se acumularam em função da crise do petróleo, que levou volumes imensos de recursos para serem depositados na banca privada internacional. E essa banca tinha que remunerar esses países produtores de petróleo. Como que ela ia remunerar? Emprestando para alguém que ia pagar os juros. Então, foi feita uma verdadeira sedução ao endividamento, com taxas de cerca de 5% ao ano. Se comparadas com a inflação, eram taxas negativas. Então, houve uma tremenda sedução ao endividamento. No final da década de 70, essas taxas começaram a subir de uma maneira unilateral por iniciativa do Federal Reserve Bank dos Estados Unidos, que é uma reunião de bancos privados que controlam o Fed americano. E essa tremenda alta dos juros fez a dívida se multiplicar por ela mesma, provocou um impacto enorme no volume de pagamentos, todos os países entraram em crise. Nós vimos todos os documentos relacionados a essa crise lá no Equador. Nós vimos a interferência do Fundo Monetário, a interferência do Clube de Paris, do Banco Mundial, do Comitê de Bancos Privados, em renegociações absurdas que beneficiaram somente a banca privada, em detrimento do Equador, em detrimento dos interesses do povo equatoriano. Depois nós vimos uma sequência de renovações desse processo. Depois nós vimos um absurdo que foi a renúncia à prescrição dessa dívida e uma sequência de transformação dessa dívida em papéis por meio dos bônus Brady, um processo idêntico realizado aqui no Brasil, na Argentina, em 22 países, simultaneamente. Depois uma nova mudança, uma nova troca desses bônus Brady em bônus globais, que é a atual face do endividamento comercial equatoriano. Todo esse processo é idêntico ao processo brasileiro, coincidindo em datas, coincidindo em nome de títulos, em nome de planos. E isso tudo evidencia que foi um processo construído de fora para dentro. Não foi um endividamento para financiar o nosso desenvolvimento, de forma alguma, ou um endividamento a partir do nosso interesse. Foi um endividamento para atender os interesses dos bancos privados, que segue continuamente servindo de mecanismo para beneficiar esse setor, para retirar recursos do setor público, retirar recursos da classe trabalhadora, da sociedade como um todo, para transferir para o setor financeiro privado mundial. Em resumo, a dívida é esse mecanismo que faz essa transferência, dando uma roupagem legal, entre aspas, mas que uma auditoria vai demonstrar a ilegitimidade, a ilegalidade desses procedimentos, como conseguimos provar no Equador. Esse momento da América Latina é histórico. Os países têm que dar as mãos, porque um país sozinho, o Equador sozinho, não vai conseguir virar esse jogo. Mas se a América Latina como um todo formar um bloco, nós mudamos o rumo da nossa história. É isso que nós temos que procurar fazer. E só vai acontecer com força popular, com debate fundamentado, com conhecimento dos fatos, com argumentos que convençam mentes e corações. E aí nós vamos virar isso e vamos ter um novo capítulo da história da América Latina.